Fala, galera! Hoje a gente vai com barroco. Adoro, tá? Época aí da galerinha bem perturbada. Abro aqui a apresentação com essa escultura do Bernini, né? Com êxtase de Teresa, de Santa Teresa, porque nela a gente já percebe algumas dessas características barrocas na escultura, todas essas ondulações na vestimenta dela, né? Essa temática religiosa, né? A ambiguidade que a expressão do rosto dela, se de saber aí prestes o fim, né? Ou uma expressão de gozo mesmo, enfim, tem várias interpretações aí para essa escultura, certo? Linda, 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 sensacional. E aí a gente vai falar então, a princípio, o que seria o barroco, tá? Qual é o contexto histórico dessa escola literária? O que traz, né, nessa época? Primeiro, que o nome barroco, uma das possibilidades de origem do barroco, teria vindo aí de uma pérola irregular, tá? Do nome de uma pérola irregular, o que já faz a gente perceber essa tensão própria dessa época, desse estilo, ok? Surgiu na Itália, na realidade, tá? Porque afinal de contas, país bastante católico, predominantemente católico, e depois atinge a Península Ibérica. E aqui a gente já está falando da época da unificação da Península Ibérica, ou seja, pós-tomada de Portugal por parte da Espanha. E na Espanha o Renascimento não foi tão expressivo quanto em outros países, tá? Mas era um país extremamente católico também, então a gente tem aí um território bastante fértil, tá? Para que essas ideias se espalhem, ok? O que nós temos nessa época? Transformações econômicas, transformações políticas e principalmente transformações religiosas. Houve já a Reforma Protestante, em 1517, então a igreja vem aí na tentativa de exercer novamente o controle sobre as artes, enfim, volta com a Contra-Reforma numa tentativa de retomar aí o seu rebanho. E aí a gente tem até a criação da Companhia de Jesus nessa época, na realidade foi em 1534, que era uma ordem religiosa criada para defender e propagar a fé. Por exemplo, é sob o comando da Companhia de Jesus que nós temos os padres, os jesuítas aqui no Brasil a catequizar os índios à época da colonização, tá? E no território português a gente já tem o mito sebastianista. O que seria isso, né? Em 1578, Dom Sebastião desapareceu, deixando aí Portugal sem o seu regente. 2 anos depois, em 1580, a Espanha toma conta de Portugal, certo? Que seria aí essa unificação da península. Então, os portugueses ficam à espera do retorno de Dom Sebastião para mostrar, enfim, para retomar o poder sobre Portugal, tá? Então, a partir daqui, colocando o nome de Dom Sebastião dentro da literatura, qualquer personagem que a gente tenha com esse nome dentro da literatura portuguesa já pode fazer com que a gente remeta a essa ideia de precisar de uma salvação, enfim, que seria a representação de Dom Sebastião para o contexto da época, ok? Quais seriam então as características que envolvem o barroco, tá? Primeiro, opostos, tá? Então, a gente tem dentro da pintura, por exemplo, a técnica do chiaroscuro, que aí seria o claro e o escuro. Na literatura, obviamente, como é que esses opostos vão aparecer? Com as antíteses, tá? O exagero, a gente viu, por exemplo, na escultura do êxtase de Santa Teresa, o exagero nas ondulações, são obras muito pulentas, poderíamos dizer, que ostentam bastante, por exemplo, Fontana di Trevi em Roma, certo? O barroco, por exemplo, na França é bastante ostensivo nesse sentido, né? Enfim, muita riqueza, muito ouro. A gente fala, por exemplo, do corredor de espelhos do Castelo de Versalhes, tá? Então é uma estrutura mais barroca, né? Uma decoração mais barroca.
As igrejas barrocas, elas sempre estão cheias de enfeite, enfim, muito dourado, trazendo, remetendo essa ideia da luz, tá? Em alguns momentos, em alguns cantos um pouco mais escuro. Então, há o trabalho desses opostos e há o trabalho desse exagero. Na literatura, a gente enxerga o exagero através do uso de hipérboles, tá? É uma escola que refuta o racionalismo que a gente teria tido no classicismo, porém continua adotando o modelo do soneto, tá? Principalmente o nosso querido Gregório de Matos. Há uma característica de fugacidade, portanto, um carpe diem desesperado de aproveitar o momento, porque eles têm a consciência de que a vida é curta, tá? Que a vida é passageira, portanto, efêmera, tá? O que leva, então, a esse desespero de querer aproveitar a vida ao máximo, tá? Porém, se tratando de uma época e de uma escola literária, um movimento artístico bastante religioso, o que a gente vê é justamente essa temática religiosa no desespero de aproveitar a vida, porque o homem barroco ele vai ficar numa balança praticamente, certo? Entre dois opostos. Quais opostos? O pecar e o salvar. Então, como eles sabem que a vida é curta, que a vida é passageira, há esse desespero em aproveitar esse pequeno período, né, chamado vida. Mas, ao mesmo tempo, se eu aproveito com toda a intensidade, fatalmente eu irei pecar. Então, eu procuro não pecar. Só que se eu não pecar, eu não vou conseguir aproveitar a vida, né? Como eles veriam aí na época. Então, é muito, muito comum ficar entre esses opostos, entre o salvar-se e o pecar, tá? Portanto, toda essa tensão traz esse caráter pessimista, tá? Para a obra. Enfim, desse desespero todo, de não enxergar uma luz no fim do túnel, certo? De enxergar a dor como condição essencial para a vida. Então, é uma escola literária, um movimento artístico bastante negativo, tá? Tanto que aparece aí o feísmo. Então, no classicismo, a gente tem o belo associado ao bem, né? Aqui nós vamos ter um apreço já por cenas que são trágicas, que são dolorosas, que a gente não poderíamos dizer, nós não poderíamos dizer aí que seriam belas e suaves como era no classicismo, tá? Trago, por exemplo, essa pintura do Caravaggio, que é a Medusa, né? Não posso dizer que essa é uma pintura adoro, mas eu não posso dizer que seja uma pintura leve, suave, certo? Ela traz esse horror, enfim, esse sangue esguichando aí no pescoço dela, sensacional, ok? E essa tensão religiosa da qual eu já tinha falado, né? Essa ideia do pecar e salvar, para que lado que seria melhor seguir, tá? Então, como eles ficam nessa tensão constante, né? Não sabendo aí para que lado ir, se vai se pecar ou se vai se salvar, acaba criando uma arte bastante tensa, bastante perturbadora, tá? Temática e recorrente dentro do barroco, ok? E trago aqui também essa escultura, que também é do Caravaggio, né? O momento que ele retrata, que é o momento em que São Tomé teria dito, né, que só acreditaria na ressurreição de Cristo se ele aparecesse, né? E aqui não somente tem a ideia bíblica da aparição de Cristo, mas também Tomé vai encostar e olha que cena perturbadora. Ele enfia mesmo o dedo na chaga de Cristo, né? Observa que tá levantando a pelinha, ok? Desse machucado, enfim, então imagine aí. Realmente é uma cena para provocar dor, provocar, enfim, aquele arrepio, né? E aqui a gente percebe aquele jogo do chiaroscuro, né? A gente tem leiga falando aqui em matéria de pintura, mas dá para a gente perceber algumas coisas, como a figura de Cristo ela é mais iluminada, né? Em contrapartida, os demais personagens estão envolvidos em cores mais escuras. A gente não tem aquele trabalho do fundo que era próprio do classicismo, tá? São cores mais, diria aí, mais fechadas, ok? Até parece que a luz de Cristo é que reflete aí no rosto desses personagens enquanto eles estariam no escuro, ok, galera?
O que a gente precisa também comentar dentro do barroco? Nós temos dois estilos dentro do barroco, dois estilos de escrita, aqui já focando na literatura. Primeiro, o cultismo, tá? O cultismo ou gongorismo, ele está mais preocupado com o como eu escrevo, né? Grande representante aí, pensando na literatura brasileira, é o Gregório de Matos, ok? Então eu tenho um jogo de imagens, eu tenho uma preocupação maior com a forma, com o jogo de rimas, da versificação, da metrificação, enfim. Eu tenho uma preocupação maior com o como eu vou escrever do que com o que eu vou escrever. Então, o conteúdo, não que não seja trabalhado, mas aí não seria a preocupação maior. Além do uso exagerado das figuras de linguagem, antítese, hipérbole, como a gente já tinha mencionado. E o conceptismo, que na realidade que a gente também pode chamar de quevedismo, que é um jogo de ideias. Aqui a gente percebe bastante essa ideia do conceptismo dentro dos sermões do Padre Antônio Vieira, né, que ele utiliza para convencer o seu público, né, os seus ouvintes. Então, é até uma escrita bastante repetitiva, mas com a ideia de que eu preciso comprovar a minha teoria e convencer o meu receptor a respeito dela e adotá-la também. Então, enquanto o cultismo está preocupado com o como, com a forma, o conceptismo tem a sua preocupação voltada para o que, ou seja, para o conteúdo, o que se diz, tá? Então, é uma vertente aí de convencimento que procura trabalhar a argumentação, como eu falei para vocês, os sermões do Padre Antônio Vieira, e a busca aí desse raciocínio lógico, porque a gente precisa desse raciocínio para chegar a uma clareza da defesa de ideias dentro de uma argumentação. Ok, galera? Aqui eu fico então com a explicação sobre barroco, tá? Depois a gente vê a explicação aí a respeito tanto de Gregório de Matos quanto do Padre Antônio Vieira, ok? Valeu, beijos!